Meus irmãos, nós temos feito, pelo menos as oportunidades que eu estou aqui com vocês, nós temos feito uma exposição do livro de Daniel, a parte histórica do livro de Daniel, e hoje nós chegamos na última mensagem dessa parte histórica, que é o capítulo 6 de Daniel. E nós tivemos a oportunidade de vir passando por cada um dos capítulos, entendendo um pouco desse livro tão fascinante para todos nós. E hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 6. Por causa do tempo, eu sou obrigado a ir direto à exposição, não posso ler o texto como eu gostaria de ler inicialmente, mas você vai entendendo à medida que nós vamos expondo, porque a gente vai lendo verso a verso, né? Se você tem Bíblia, abra no capítulo 6, se você quiser através do seu aplicativo também abrir no capítulo 6 Daniel, ou os nossos irmãos aqui nos ajudam projetando na tela. Amém? Hoje nós não temos MPD, então nós temos conosco aqui algumas crianças no culto. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande ter as crianças conosco. Vocês não atrapalham, pais, não fiquem preocupados se seus filhos fizerem algum barulho, porque isso faz parte do ser criança e nós estamos muito gratos a Deus de ter cada um de vocês conosco aqui esta manhã. Amém? Vamos juntos. Se você observar no capítulo 6 do profeta Daniel, lá no capítulo 5, nós vimos quando o rei Belsazar é dominado, o Império Babilônico cai, o Império Persa, então, assume, né, o controle de toda a terra naquele tempo. E naquele momento em que o Império Medo-Persa, né, é um império formado ali por uma parte dos medos, outra parte dos persas, esse império, ao assumir a terra, era normal que eles dominassem muitas províncias, e isso significava recolhimento de impostos. Isso significava que naqueles lugares eram recolhidos impostos, e esses impostos eram remetidos lá para a capital do império, para que então ali fosse distribuído nas fazendas do rei. E já naquele tempo, pasme, nós estamos falando de mais de 500 anos antes de Cristo Jesus. Vocês acreditam que já tinha corrupção? Já havia corrupção no recolhimento de impostos naquela época? Parece que sempre houve, né? Desde o Éden, quando o homem caiu, a corrupção passou a fazer parte do ser humano. Então, naquele tempo, havia um sistema de governo chamado satrapias. Olha que nome complicado, né? Por isso que quando você lê em Daniel, fala dos sátrapas. Esses sátrapas eram uma espécie de juiz, era uma espécie de governador local daquela província, que então cuidava ali das fazendas do rei, cuidava do dinheiro, né, da arrecadação dos recursos para que fosse remetido então à capital do império. E é assim que começa o capítulo 6 do profeta Daniel. Se você acompanhar comigo o verso 1 e 2, você vai ver que está dito assim: pareceu bem a Dario, Dario era o rei local ali, constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Diz que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, 153 homens, perdão, 123, 120 sátrapas e 3 presidentes, para que eles controlassem todas as finanças do rei, e o rei então não sofresse danos. E Daniel era um daqueles que a Bíblia fala que ele era um dos presidentes, um daqueles que presidia entre aqueles 120 sátrapas que eram espalhados ali por toda aquela província. E é interessante porque Daniel se destacava por causa daquilo que nós estamos tratando este ano, o tema deste ano, porque nele havia um espírito excelente, Acompanhe comigo o verso 3, diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Nele havia aquilo que, no original, e eu fui
tive o cuidado de pesquisar, se chama Ruá Yatir. Ruá Yatir não é, Ruá é espírito, tanto no hebraico como no aramaico, mas o Yatir vem do aramaico e significa espírito excelente. E nele havia esse espírito excelente, e por isso o rei pretendia nomeá-lo sobre todos, e não apenas ser um dos 3 presidentes sobre aqueles sátrapas. Mas como em qualquer instituição humana, fruto do pecado, fruto da queda, havia muitos ciúmes, havia muita inveja no meio daqueles homens, e, naturalmente, Daniel era um daqueles que era perseguido. Diz o verso 4, então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Eles sabiam que Daniel era íntegro. Eles sabiam que em Daniel eles não iam encontrar absolutamente nenhuma culpa. Claro que Daniel não era perfeito, claro que Daniel tinha pecados, mas o que a Bíblia está dizendo é que Daniel não tinha nenhuma culpa, Daniel não tinha nada na vida dele que aqueles homens pudessem se apegar para acusá-lo. Eles sabiam que Daniel era íntegro, e eles sabiam que nele não havia nenhum mau testemunho para que eles pudessem acusá-lo. Então eles vão forjar uma maneira de acusar Daniel. Eles vão procurar uma maneira na qual eles pudessem, de alguma forma, encontrar em Daniel uma brecha, uma falha. E onde eles vão procurar? No seu próprio modo de vida, na maneira como ele servia a Deus. Versos 5 e verso 6, acompanhe comigo. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, olha que interessante, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. E aí começam as manipulações, e aí começam as maquinações dos invejosos. Como eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, e orava, não apenas orava, mas orava de joelho, diz a palavra, eles então se juntam para pedir ao rei um decreto, pasmem, proibindo que naquele tempo, pelo menos por 30 dias, ninguém orasse, ninguém fizesse petições a Deus ou a qualquer Deus que não fosse ao rei. Durante 30 dias, ninguém podia orar, ninguém podia clamar, ninguém podia buscar a presença de Deus. Todos, se quisessem, tinham que ir lá beijar a mão do rei e pedir os favores do rei. Então diz o verso 7 ao verso 9, acompanhe comigo a leitura. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. E nós precisamos lembrar aqui que, diferente do Império Babilônico, no Império Medo-Persa, a lei estava acima do rei. No Império Babilônico, a lei estava abaixo do rei. O rei mandava na lei. Então o rei podia dar uma ordem e o próprio rei poderia revogar essa ordem. Mas no Império Persa, quando a ordem era emitida, quando havia uma lei, o rei, o próprio rei, já não podia mais revogar essa lei. Isso, por exemplo, fica muito claro no livro de Esther. Quando lá em Esther, muitos de vocês se lembram, que há um edito lá feito por Amã. Amã convence o rei a fazer um edito para que todo judeu fosse morto num determinado dia lá, né? Dia 14, dia 15 do mês de Adar. Todo judeu deveria ser morto nessa data. Então, vamos dizer assim, aquilo que a máscara de Amã em certo momento cai, Esther vai lá e denuncia Amã para o rei, e o rei Assuero então ali, ele leva Amã para a própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu, vocês devem se lembrar disso, e em certo momento cria-se ali um embate, porque agora
Como é que faz? Porque havia um edito e esse edito não podia ser revogado. Então, lá no livro de Esther está escrito que o próprio rei chega para Mardoqueu e diz para eles: a única coisa que vocês podem fazer é um outro edito, para que eu assine um outro edito, autorizando que vocês lutem, autorizando que vocês se defendam. E isso é feito. Eles fazem um outro edito, porque aquele edito anterior não poderia ser revogado. E feito um novo edito, agora eles podiam lutar pela sua vida. Agora eles podiam lutar para que aquele povo não fosse extinto e dali pudesse vir então o Redentor. E é tão significativo que isso para o povo hebreu ficou como uma festa fixa do calendário deles, chamada festa de Purim, porque eles todo ano comemoram se lembrando dessa passagem. Então veja como naquele tempo já a lei não podia ser revogada, e à medida que o rei faz um edito como esse edito não podia mais ser revogado. Um segundo ponto que é importante observar, e acho que eu já comentei aqui com vocês, é que como cativos, tanto na Babilônia como agora na Pérsia, é diferente do Egito, porque no Egito você sabe, você deve ter lido, conhece, tem conhecimento de que o povo hebreu era escravo, escravo mesmo. Eles construíram as pirâmides, carregavam pedras, faziam obras, ali praticamente eles eram esgotados, não é? Você veja que quando o próprio faraó, Moisés chega para faraó dizendo: deixa o povo ir, e o faraó num primeiro momento deixa o povo ir, Deus vai lá e aperta o coração do faraó, ele fala: esse povo está trabalhando muito pouco, põe esse povo para trabalhar, e o povo já era escravo, e o povo é obrigado a trabalhar mais ainda. Mas agora, na Pérsia e já na Babilônia, a ideia de cativeiro não é a mesma do Egito, eles não eram escravos como eram no Egito, significa, eles foram levados como escravos, eles foram transportados nessa condição, mas chegando lá, eles podiam comprar terras, eles podiam casar, eles podiam ter filhos, eles podiam adorar a Deus, e por isso eles adoravam, e é por isso, possivelmente, que aqueles homens vão pedir ao rei um edito de 30 dias, porque se fosse acima de 30 dias, talvez o próprio rei não concedesse, porque ele sabia que aquilo ia criar um embate, aquilo ia criar um problema com a população, porque havia gente de todos os lugares, e aquela gente ali precisava em algum momento adorar a Deus. Então, eles se veem diante dessa situação, mas a verdade é que o rei firma esse edito, e quando o rei firma esse edito, agora Daniel está incluído, Daniel está inserido, porque nós que vivemos nessa terra, e acho que também já foi falado isso aqui ao longo dessas mensagens, quando acontece alguma coisa no mundo, não diretamente conosco, mas nos afeta. Quando há um problema econômico, esse problema econômico não diretamente está ligado a você, mas te afeta, te prejudica. Às vezes passam por uma situação delicada. Olha agora a situação aqui em Miami, uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Então, quando nós nos vemos diante dessa situação, você fala: o que fez com que tudo isso encarecesse? Não sei, a pandemia, seja o que for, mas isso nos afeta. Isso, você que trabalha, por exemplo, às vezes você perde cliente, porque o cliente tem tantas outras despesas que não pode ir lá contratar seu serviço. Então, todos nós sofremos, porque quando afeta, de uma forma geral, o nosso entorno, isso nos afeta também. E naquele tempo, é claro que Daniel foi afetado. Daniel agora não podia orar. E qual foi a atitude de Daniel? Daniel poderia ter, de fato, parado de orar, porque ele estava inserido naquela sociedade. Daniel podia passar a orar escondido, não é? O que talvez fosse, alguns de nós olharíamos e disséssemos assim: ele pode orar em pensamento, e poderia então orar de uma forma escondida ali, não é? Ou ele poderia falar como muitos de vocês falam, né? Está amarrado, está repreendido, eu rejeito esse decreto em nome de Jesus. Mas a verdade é que Daniel não fez nada disso. Daniel não mudou a rotina dele. A palavra de Deus fala no verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Sabe por quê? Porque isso era um costume para ele. Porque ele estava acostumado a fazer isso. Ele estava acostumado a orar 3 vezes ao dia. Ele estava acostumado a dobrar o seu joelho, abrir as janelas do seu quarto e orar. E ele orava. E ele não fazia isso para desafiar o rei.
Ele fazia isso porque era um hábito, porque isso era um costume que estava enraizado no interior dele. Agora, certamente o que ele não esperava é que os homens fossem lá espiar a liberdade dele no Senhor. O que ele talvez não contava é que aqueles homens fossem talvez colocar uma escada e subir lá na janela para poder, de alguma maneira, espiar Daniel e ver o que Daniel estava fazendo, e a partir daí, correr contar para o rei, correr dedurar para o rei aquilo que Daniel estava naqueles dias orando, quando havia um edito que não se podia orar. Então diz o verso 11 a 13, então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. E o rei gostava de Daniel, meus irmãos. O rei tinha amor em Daniel. Mesmo diante de toda essa situação, o rei vai procurar uma forma de ajudar Daniel. Porque Daniel, com aquele espírito excelente, Daniel ia conquistando o coração das pessoas. E a palavra de Deus fala que o rei, então, busca uma forma, porque ele sabe que ele não pode revogar o edito, mas ele está preocupado com Daniel, ele fica triste de ouvir aquela acusação, e ele procura de todas as maneiras livrar Daniel. Veja o verso 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Mas como nós dissemos, no Império Medo-Persa, a lei estava acima do rei. E uma vez criado, ninguém mais podia revogá-lo. Então não havia alternativa. Verso 15. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. E não havendo alternativa, o rei teve que cumprir o seu próprio edito. Então diz a palavra no verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Agora note como esse rei foi impactado por Daniel. Notem como o tempo que esse rei conviveu com Daniel foi o suficiente para que esse rei se afeiçoasse a Daniel de uma maneira muito especial. Ele diz, um rei incrédulo, um rei que não conhecia verdadeiramente o Deus de Daniel. Mas ele olha para Daniel e ele diz na continuação do verso, disse o rei a Daniel, o teu Deus, ele não está dizendo o meu Deus, ele está dizendo o teu Deus Daniel, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E então ele lança Daniel na cova dos leões. Verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E curiosamente, naquela noite, a Bíblia fala que o rei não dormiu. O rei ficou a noite inteira acordado. E pasme, mais do que isso, um rei que não conhecia Deus, um rei que não tinha a intimidade que Daniel tinha com o seu Deus, mas um Deus de olhar e ver, a atitude de Daniel, um Deus de olhar e ver, naquele Daniel, um homem de um espírito excelente, de um Huayati, um homem que tinha dentro dele algo que tocava o coração daquele rei. A Bíblia fala que aquele rei não apenas não dormiu, mas aquele próprio rei jejuou pela vida de Daniel. Deus levanta até incrédulos, muitas vezes, para interceder pelos seus servos. É uma coisa impressionante. E diz a palavra que logo cedo ele vai ao encontro de Daniel, na expectativa que Daniel estivesse vivo. Então diz o verso 18 até o verso 23, acompanhe comigo a leitura. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum,
e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, porque era comum naquele tempo que os reis fossem alegrados pelos instrumentos, por teatro, por apresentações, por bebida, por mulheres. Mas naquela noite, a Bíblia fala que nem instrumentos de música o rei deixou que fosse trazido a ele. E a Bíblia diz assim, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Não sei muito bem como deve ser essa voz triste, né? Desse rei falando com Daniel. Mas ele chega diante daquela cova e ele diz, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, que é como que dizendo assim, quem sabe, pode ser, não é? Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, e veja que essa expressão se repete, continuamente serves, ele diz assim, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E é interessante porque desde quando nós conhecemos a criação, nós sabemos que leão é leão, e leão gosta de carne. Leão, não há como você converter um leão, doutrinar um leão para ser vegetariano, porque leão é da natureza dele, leão gosta de comer carne. E ele não faz distinção entre carne humana, carne de animal. Para ele, carne é carne. E naquele momento, você imaginar que aqueles leões, que a Bíblia chama no plural, a Bíblia está dizendo que não era apenas um leão, mas está dizendo que era uma cova de leões. E naquele tempo, uma cova de leões, em que possivelmente aqueles leões que estavam ali dentro estavam famintos, porque certamente eles não saíam daquela cova, e eles eram alimentados, aqueles leões possivelmente estavam famintos, e a palavra de Deus fala que Daniel, sendo lançado ali, aqueles leões nem perto chegaram dele. O Senhor fechou a boca daqueles leões. O Senhor não os impediu que eles tocassem em Daniel. E o rei logo cedo então vai ao encontro de Daniel e se depara com um Daniel que estava guardado pelo Senhor, que estava vivo. Bom, na continuação do texto, naquele mesmo momento o rei ordenou que fossem trazidos os acusadores de Daniel, jogou todos aqueles acusadores com suas famílias, com seus filhos dentro daquela cova. O texto bíblico fala que eles nem chegaram perto à medida que foram atirados naquela cova, os leões rapidamente atacaram todas aquelas famílias e devoraram todas aquelas famílias. O rei chega a fazer, inclusive, um edito dizendo que todos deveriam adorar ao Deus de Daniel. Todas as províncias, não sei o quanto isso foi de fato recepcionado e cumprido, porque nós não adoramos a Deus por imposição humana, nós adoramos a Deus porque a graça de Deus nos tocou. E assim termina o texto bíblico, a exposição desse capítulo 6 de Daniel. E o que é que nós podemos extrair? E óbvio que nós temos que falar nesta manhã sobre o Espírito excelente. É óbvio que nós temos que falar acerca desse Ruach Atir. E o que nós temos que entender é o que havia em Daniel para fazer dele um homem com um espírito excelente. O que havia nesse personagem bíblico, o que havia na vida desse homem chamado Daniel, que nós o chamamos de profeta Daniel, embora o livro do profeta Daniel não está inserido entre os profetas na Bíblia, porque ele não profetiza diretamente para Israel, ele não profetiza diretamente para Judá, mas o que havia na vida desse homem que fez dele ser alguém
chamado de Espírito Excelente. E eu já disse em umas mensagens, pelo menos numa mensagem atrás, que esse Espírito Excelente não tem nada a ver com a salvação. Você não é salvo porque você recebeu o Espírito Excelente. Você é salvo porque um dia o Espírito Santo de Deus veio sobre a sua vida, revelou o peso do seu pecado e te mostrou a redenção em Cristo Jesus. Você é salvo por uma ação do Espírito Santo. A salvação, como nós a conhecemos, ela não é um processo. A salvação, ela é um ato único. Eu imagino que aqui entre nós, você tem uma ideia da salvação, e a salvação, quando nós nos referimos a ela, entre outras coisas, nós falamos de um Deus que escreve o nosso nome no livro da vida. E eu creio que vocês, pelo menos imaginam, que Deus não fica escrevendo o seu nome, hoje põe uma letra, aí daqui a um mês põe outra letra, porque quem tem um nome muito comprido vai demorar muito para terminar de ser salvo. Quem tem um nome como Raul pode ser salvo mais rapidamente, não é? Mas quem tem um nome como, sei lá, otorrinolaringologista, vai demorar muito para ser salvo. Então não é um processo. A salvação é um ato único. Deus vem e Deus salva. Imagina, por exemplo, você tem vários exemplos. Você tem aquele ladrão na cruz, não é? Que Jesus olha para ele e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava salvando ele ali na cruz. É um ato único, não é? Mas você vai dizer assim, mas pastor, lá em Filipenses 2 não está escrito que nós devemos desenvolver a nossa salvação? Desenvolvendo a vossa salvação? E de fato lá está escrito. Mas isso não significa que a salvação é um processo. O que nós temos que entender é que o ato de salvar, ele engloba muitas particularidades. O ato de salvar traz consigo, simultaneamente, muitas etapas. Ele traz consigo muitos fenômenos que ocorrem simultaneamente no ato da salvação. Então, por exemplo, como é que alguém ordinariamente é salvo? Pela pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado e aquela palavra vai ao encontro do pecador e é aquele um instrumento que Deus está usando para alcançar o pecador. Mas só o Evangelho é o suficiente? Claro que não, porque quantas pessoas ouvem o Evangelho, a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. É necessário uma ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus convença aquela pessoa que está ouvindo o Evangelho a receber aquele Evangelho. Então há uma chamada interna, mas há mais, há uma outra etapa que nós chamamos de regeneração. Quando alguém está sendo alcançado pela salvação, é necessário que haja uma regeneração. Não é um nascer de novo, é um ser formado, é como se você fosse formado de novo no ventre. É algo muito especial. A regeneração, depois vem a conversão, que ela vem acompanhada de fé e de arrependimento. Depois nós temos a justificação, na qual é um processo jurídico na qual Deus nos justifica. Nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu por nós. Nós deveríamos pagar pelos nossos pecados, mas Jesus pagou por nós. Nós imputamos a Ele os nossos pecados, Ele imputa a nós a sua justiça. Há um processo de inversão, isso se chama justificação. Mas quando nós nascemos em pecado. Então nós nascemos, a palavra de Deus fala que separado de Deus, agora nós precisamos ser reconectados a Deus. Isso se chama adoção, é um outro processo da salvação. E aí vem a santificação, e aí você mais ou menos já tem uma noção, você fala, uau, tudo isso faz parte da salvação? Sim, ainda vem a perseverança, porque você tem que perseverar a vida inteira. Ainda vem o processo da perseverança. E por último vem a glorificação. Você recebeu um corpo glorificado. É aí que se encerra a sua salvação. E você fala, isso tudo não é um processo? Não, não é um processo. Isso tudo é um ato único. Isso tudo acontece de uma forma simultânea na nossa vida. Agora, os efeitos de alguns desses elementos vão sendo transportados ao longo do tempo. E o que eu quero aqui, desde logo, abandonar é qualquer discussão de séculos que fica discutindo se isso tudo acontece pela soberania de Deus, se isso tudo acontece pela vontade humana. Eu vou me abster dessa discussão, mas eu quero entrar num tema que é muito importante para você entender o que é o Espírito Excelente. E eu quero me ater a dois fenômenos da salvação, a santificação e a perseverança.
Então, quando nós falamos de santificação, nós precisamos entender, e aqui não há discussão, seja qual for a doutrina que as pessoas abracem, não há discussão no tocante à santificação como uma obra conjunta entre o homem e Deus. A santificação é um processo conjunto entre o homem e Deus. É aquilo que nós chamamos de sinergia. O homem se santifica e Deus santifica o homem. Está dando para entender até aqui? Amém? Então esse processo de santificação, ele requer um esforço humano, mas quem nos santifica é Deus. E isso fica muito claro num texto que eu vou pegar emprestado, de Levítico, capítulo 20. Olha o que diz o verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Até aqui o que é que Deus está dizendo para nós? Você deve se santificar. Você deve se esforçar. O comando aqui, a voz normativa, que a voz que dá o comando aqui está dizendo assim, santificai-vos, sede santos. E isso cabe a mim, isso cabe a você. Nós temos que nos esforçar para nos santificar. Nós temos que nos esforçar para sermos santos, nós temos que nos esforçar para fugirmos do pecado, nós temos que nos esforçar para levarmos uma vida reta. Não é assim que está dizendo o texto bíblico? Essa é a ordem de Deus para a nossa vida. Agora veja o verso 8. No verso 8 o Senhor diz assim, eu sou o Senhor que vos santifico. Então Deus vem e nos santifica. Então você percebe como a santificação é uma obra, é uma via de mão dupla, como é uma obra conjunta, como há uma sinergia, como há de um lado eu me esforço para me santificar e de outro lado Deus me santifica. Você percebe pelo texto bíblico a clareza do texto bíblico? E é exatamente aqui que o Espírito de excelência ou o Espírito excelente atua. Se a salvação é um ato único, a santificação dentro desse ato único, nós podemos dizer que, de fato, ela é um processo. Eu preciso me santificar todos os dias. Eu preciso perseverar todos os dias. A palavra de Deus, quando você pega o livro do próprio profeta Daniel, no capítulo 12, Deus fala para Daniel, Daniel, vai até o fim. Não adianta eu começar. Outro dia eu estava assistindo um irmão que eu gosto muito, e ele estava, não vou falar o nome para não influenciar ninguém, mas um irmão perguntou para ele escreveu um livro, e ao final o irmão perguntou para ele, dizendo para ele, reverendo, qual é se o senhor tivesse que pedir oração para alguém, o que o senhor pediria em oração, né? E ele, muito humildemente, ele disse assim, eu pediria oração para que as pessoas orem, para que no final da minha vida eu não me desvie. Para que eu continue fiel a Deus, para que eu continue pregando o Evangelho, para que eu me mantenha fiel às Escrituras, para que não haja em mim o que ocorreu na vida de muitos homens de Deus, que caminharam muito bem por muito tempo, mas em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, se desviaram do curso, se desviaram do plano de Deus. E a própria Bíblia, ela é farta em exemplos como esse. Você olha, por exemplo, o exemplo de Salomão. Você olha, por exemplo, o exemplo de Saul. Você vê pessoas que começaram muito bem, mas não terminaram bem. E eu quero dizer a você que nós precisamos começar bem. Nós temos que caminhar bem, mas nós temos que terminar bem. E isso tudo exige esforço e exige de nós que nós tratemos a nossa santificação e a nossa perseverança como algo, assim, o mais, talvez assim, o nosso alvo, aquilo que nós temos que percorrer, aquilo que nós temos que caminhar e avançar. Então esse Espírito ele vai atuar exatamente nessa área da nossa vida. À medida que o Espírito Santo de Deus te salva, a partir daí o Espírito de excelência vai atuar na santificação da sua vida. É através da santificação. A salvação já aconteceu. Deus sabe realmente quem está salvo. Mas à medida que eu vivo, os frutos da santificação, dá para entender? Os frutos da santificação e da perseverança vão sendo produzidos de tal maneira que agora quem está ao meu redor vai olhando para a minha vida e vai entendendo e vai enxergando a minha salvação. A salvação vai ficando notória na vida para as pessoas que estão ao nosso redor, à medida que elas vão vendo o nosso fruto de santificação. Sabe por quê, meus irmãos? Em outras palavras, só se santifica e só persevera quem é salvo. Quem não é salvo não tem interesse em se santificar.
Tem muita gente que vem para a igreja, e eu lamento ter que dizer isso para você, meu irmão, mas tem muita gente que está na igreja e vai para o inferno. Tem muita gente que está na igreja e ela vem, talvez, na expectativa ou com uma motivação completamente equivocada, e eu aqui não quero criar nenhuma falsa esperança, nenhuma falsa expectativa, e deixar bem claro para cada um de vocês, aquele que não se santifica, aquele que não tem interesse em se santificar, é porque não é salvo. Porque santificação é um dos elementos, é um dos fenômenos que está inserido na salvação. E quem não é salvo não tem interesse em se santificar. E isso deve ser para nós um alerta. Porque talvez você esteja aqui nessa manhã e faz algum tempo que você não está muito preocupado com a sua santificação. Então eu quero, nessa manhã, usar dessa palavra com muito amor para falar com a sua consciência e te despertar e te lembrar que santificação e perseverança é algo que Deus faz, mas depende também do esforço humano. E se você não está se esforçando, você precisa rever os seus conceitos diante de Deus, o quanto esta palavra foi enxertada no seu coração e se ela ainda tem lugar aí. E nesta manhã eu quero que você acorde, que você desperte, que você saia desse lugar e você tome essa palavra na sua vida e volte a se santificar. Volte a andar no temor do Senhor, volte a levar uma vida aprovada diante de Deus, não é? Porque é assim que a palavra de Deus fala. Mas quando nós nos santificamos, nós perseveramos, o espírito de excelência lá está. E era isso que chamava a atenção. Daniel se destacava exatamente por isso. Note que diversas vezes o rei fala para ele, o Deus a quem constantemente você serve. O Deus a quem cuja presença você está constantemente na presença dele. O próprio rei olhando para Daniel, ele via em Daniel alguém que estava constantemente na presença de Deus. E alguém que anda constantemente na presença de Deus é um dos indícios, é um dos sinais de que essa pessoa quer se santificar. E Daniel tinha esse espírito excelente. As pessoas olhavam e elas viam esse fruto de santificação na vida de Daniel. Veja novamente o verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel não nasceu fiel, meus irmãos. Daniel não é alguém que nasceu fiel, porque ninguém de nós nascemos fiéis. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós, diz Salmo 51:5, que todos nós fomos formados em pecado. E iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Todos nós somos frutos do pecado. Não é porque seu pai teve relação com sua mãe e isso é pecado. Tem nada a ver com essa ideia católica. A questão é, o nosso pai, o nosso primeiro pai, aquele que tudo começou lá com Adão, ele pecou. E esse pecado vem passando de geração em geração. E esse pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. Daniel não nasceu fiel, Daniel nasceu pecador, como você e eu. Mas Daniel teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E quando Daniel teve esse encontro verdadeiro com o Senhor, quando a graça de Deus alcançou a vida de Daniel, transformou a vida de Daniel, e a partir daí Daniel aprendeu a ser fiel a Deus. É a partir daí que Daniel passa a andar na presença de Deus, é a partir daí que Daniel passa a ter fidelidade com Deus. E fidelidade é fruto de santificação. Ninguém aprende a ser fiel sem se santificar. Quando eu me santifico, Deus me santifica. E o fruto é a fidelidade. Nós começamos a aprender a ser fiel a Deus. Notem que quando Daniel soube do decreto, por exemplo, Daniel podia ter parado de orar. Nós não dissemos aqui? Daniel podia ter fechado aquelas janelas. Daniel podia ter orado em pensamento. Mas Daniel não mudou a sua rotina. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Daniel continuou colocando seu joelho, porque aquilo era um hábito, era um costume na vida de Daniel. E Daniel desenvolve esse hábito e desenvolve esse costume como um fruto de santificação. Daniel se santificava, Daniel orava, Daniel buscava a presença de Deus. Quando veio o edito, quando veio esse decreto, Daniel não mudou em nada a sua rotina. Daniel continuou buscando a presença de Deus, porque isso era algo inerente a ele. Ele aprendeu isso, veio com o fruto da santificação. Quem quer se santificar precisa gastar joelho.
Quem quer se santificar, meu irmão, precisa orar, precisa clamar. Quem quer se santificar precisa fazer como Daniel, andar constantemente, perseverantemente, andar na presença de Deus. É aí que opera o espírito da excelência. Ah, mas fulano é excelente, um excelente advogado. Fulano é um excelente médico. Fulano é um excelente astronauta. Você pode ser o que for, porque quando nós estudamos, quando nós nos dedicamos a alguma coisa, naturalmente aquilo vai aparecer. O resultado é natural. Se você gastar tempo nos livros estudando, naturalmente aquilo vai ser percebido pelas pessoas que estão ao seu redor. Agora, você quer ser reconhecido como alguém que tem um espírito excelente? Anda na presença de Deus. Anda na presença de Deus, se santifica, gasta tempo na presença de Deus, leia as Escrituras, estude, coma esse livro. Deus fala para o profeta Ezequiel lá no capítulo 2, Deus fala, Ezequiel, eu vou te dar uma comida, eu vou pôr na sua boca e você come. Lá no capítulo 3, Deus fala, ele colocou um livro na minha boca, e na minha boca aquele livro era doce como um mel. Come. Você acha que você vai se santificar sem comer palavra? Você acha que você vai se santificar sem orar? Você acha que você vai se santificar como? Na frente da Netflix? Você acha que você vai se santificar de que maneira, meu irmão? Então Daniel era esse homem que orava 3 vezes por dia. Mas eu gosto muito quando chega no verso 22, porque aí o fruto da santificação fica evidente na vida de Daniel. A presença do Espírito de excelência fica evidente na vida de Daniel. Ele mostra uma coisa que é fundamental. E eu acho que isso é a maior marca desse homem, da história desse personagem bíblico. A sua integridade. Diz o verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Daniel foi encontrado inocente diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A mim me toca muito quando eu leio o livro de Daniel, porque eu posso ver em Daniel alguém que desde a sua juventude até a sua velhice se manteve íntegro. Alguém de uma integridade acima de qualquer acusação. A palavra de Deus é bem clara. Daniel diz, porque em mim não foi achada, porque foi achada em mim inocência diante de Deus. Daniel não era alguém, meu irmão, que tinha que estar o tempo todo na presença de Deus pedindo perdão. Daniel não era alguém que toda hora tinha que ir lá e falar, ai, Senhor, me perdoa, porque hoje eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque fulano me fechou no trânsito, porque eu falei não sei o quê. Daniel não era esse tipo de homem. Daniel era alguém íntegro. E integridade, meus irmãos, é diferente de reputação. Reputação é aquilo que as pessoas veem. Integridade é aquilo que Deus vê. Deixa eu falar de uma outra forma mais didática para você. Reputação é a porta do seu quarto aberta. Integridade é a porta do seu quarto fechada. Dá para entender? Há uma diferença entre ser íntegro e ficar se preocupando com a sua reputação. Se você observar, lá na vinheta que nós adotamos lá desse ano, do tema desse ano, tem uma barra que corre assim como se fosse um download, como se estivesse fazendo um download. A ideia é que aquele download precisa ser feito 100%. Não adianta você baixar o programa a 99%. Você tem que fazer 100% para que realmente aquilo funcione. Ou seja, é a ideia de que alguém que tem um espírito excelente tem que ser 100%. Não adianta ser 99%. Tem que ser como Daniel. É alguém que não pode ter culpa. É alguém que, se lançado na cova dos leões, Deus fecha a boca do leão por sua causa, porque você é íntegro. E é justamente essa ideia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta baixar 100% do programa se esse programa vier com vírus. Não adianta alguém baixar e cumprir todos os requisitos e ser todo bonitinho se o pecado está ali escondido. Não adianta. Não adianta eu ficar preocupado com a minha reputação. Nós vivemos numa sociedade hoje, infelizmente, que as pessoas estão preocupadas com a sua reputação e não estão preocupadas com a sua integridade.
São pessoas que, se tiver que mentir, elas mentem. Se tiver que passar por cima de princípios bíblicos, elas passam para manter a sua imagem de bonzinho. Nós precisamos nos preocupar com a nossa integridade. O problema, sabe qual é? É que quando essas coisas acontecem, o espírito de excelência já saiu faz muito tempo. Faz muito tempo. E as pessoas ficam vivendo da glória do passado. Olha para a vida de Moisés. A Bíblia fala que Moisés punha um véu para que ninguém visse que a glória de Deus já havia saído da vida dele. As pessoas ficam muitas vivendo do passado. Nós precisamos viver do presente. E Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida. E nós temos o futuro pela frente. E Deus está falando, como é que você vai chegar lá? Como é que você vai chegar até o fim? Portanto, meus irmãos, cuidem da integridade de vocês. Deus vai cuidar da reputação de vocês. Quando eu me cuido, quando eu cuido da minha integridade, Deus cuida de mim. Deus cuida da minha reputação. Deus faz justiça. A justiça não vem do homem. A justiça humana é trapo de imundícia. Seja íntegro diante de Deus. O maior defensor do crente é Deus. Não é o homem. Podem se levantar, podem te acusar, podem te caluniar, podem falar o diabo da sua vida. Mas há um verso nas Escrituras que diz que a maldição sem causa não tem efeito. Deus se levanta e Deus nos defende. Ele defende a nossa causa, porque nós temos um advogado. Nós temos um advogado. E ele defende a nossa causa. Meus irmãos, ter espírito excelente não é ser bonzinho e fazer obra de caridade. Guarda isso no seu coração. Ter espírito excelente é lutar contra o pecado que tão de perto nos assedia. Ter espírito excelente é ser constante na presença do Senhor. Ter espírito excelente é se santificar. Ter espírito excelente é andar com integridade diante de Deus. Não importa as circunstâncias, é levar a vida piedosa dos santos. Daniel se sentia inocente, Daniel se sentia íntegro. Quando aquela cova se abriu, quando ele foi atirado naquela cova, você pode ter certeza, se Daniel tivesse em pecado, aqueles leões teriam devorado Daniel. Mas quando ele foi jogado naquela cova, ali Daniel foi encontrado com a sua vida em ordem. E eu termino essa exposição da parte histórica de Daniel, questionando a sua consciência. Como você se sente diante de Deus? Como tem sido o seu processo de santificação nesse primeiro semestre do ano? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Se eu disser aqui, levanta a mão quem não está satisfeito com a sua vida espiritual. Se eu disser aqui, levanta a mão quem acha que deveria estar orando mais, está orando menos. Você está satisfeito com o seu tempo de oração, o tempo que você passa na presença de Deus orando? Você está satisfeito com o tempo que você passa na presença de Deus estudando as Escrituras? Quantas vezes você faltou no culto nesse semestre, porque a igreja não foi exatamente uma prioridade para a sua vida? Eu estou falando do espírito excelente. Você quer o espírito excelente? Você quer ser alguém cheio do espírito excelente? Reflita nessas perguntas. Chama a sua consciência. Fale para você mesmo. Miserável homem sou, né? Porque o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero isso eu faço, porque o pecado está em mim. Mas eu não quero só também trabalhar sua consciência de tal maneira que você sinta peso. Eu quero também te animar. E eu quero te lembrar que hoje é o primeiro domingo do segundo semestre. E eu quero aqui usar de um texto de esperança. As coisas velhas já passaram, o primeiro semestre já passou, aquilo que aconteceu você não vai recuperar, o tempo que você deixou de orar na presença do Senhor você perdeu, o grande perdedor somos todos nós, porque o Senhor é um tesouro inesgotável, tudo isso já passou, mas eu quero te animar, porque hoje está começando, hoje é o primeiro domingo do segundo semestre, e eu quero te animar. Vamos todos juntos voltar ao primeiro amor.
Vamos todos juntos, nós temos um semestre pela frente. Vamos voltar a nos santificar. Vamos voltar à presença de Deus. Vamos voltar a nos encher do Espírito. Vamos olhar para a vida de Daniel e vamos nos inspirar em Daniel e dizer, eu quero para a minha vida o que tem na vida desse Daniel. Eu quero ser esse homem de oração. Eu quero ser essa mulher de oração que ora 3 vezes ao dia. Eu quero ser esse homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito excelente. Eu quero voltar a me santificar. Eu quero voltar a perseverar, eu quero voltar a jejuar, eu quero voltar a tratar as coisas de Deus com prioridade na minha vida. E que o Espírito Santo, 11 horas da manhã, possa encontrar no seu coração e no meu coração um lugar para fazer morada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Os irmãos do espanhol que me perdoem, eu vou passar 2, 3 minutos aqui, mas vale a pena. Glória a Deus. Deus nunca desistiu da sua vida, meu irmão. E quando Deus fala dessa maneira, não é porque Deus quer colocar ninguém para baixo, mas é porque Deus sabe que muitas vezes para despertar, para acordar, Ele precisa falar de uma forma mais contundente. Mas Deus ama a nossa vida. Feche os seus olhos. Eu creio que há um espaço lá na sua casa. Eu creio que há um quarto ali. Eu creio que há um lugar ali. Que quando você dobra o joelho naquele lugar, ali Deus fala. Ali a presença de Deus se manifesta. Ali há poder. Ali Deus vem e contempla o teu coração. E eu quero te animar, meu irmão, depois desta mensagem, a não ser mais a mesma pessoa, a voltar seus olhos, seu coração para a presença de Deus e a se encher desse espírito de excelência. Porque não adianta, meu irmão, nós vivermos preocupados com a nossa imagem, se aquilo que Deus está vendo dentro de nós não está agradando a Ele. Nós precisamos agradar o nosso Senhor. Eu não estou aqui para agradar homens. Se eu quisesse agradar homens, eu sei muito bem como fazer. Eu estou aqui para agradar o meu Senhor. É Ele quem vê a porta do meu quarto fechada. Ele vê, Ele conhece. Ele conhece o oculto e o profundo. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, toda a tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, porque como igreja nós temos falhado em te buscar nessa terra como deveríamos. Quantas são as lutas, quantas são as guerras que nós passamos e nós queremos resolver com a nossa justiça própria e no braço da nossa carne. Mas o Senhor é aquele que luta as nossas lutas. O Senhor é aquele que luta por nós. Quando nós somos lançados na cova dos leões, ali é o Senhor quem fecha a boca deles, não somos nós. Quando aqueles jovens foram lançados na fornalha, ali o 4º homem estava com eles. O Senhor é aquele que faz a diferença nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, perdão. Perdoa, Pai, todas as vezes que nós deixamos de te buscar. Perdoa, Senhor, as vezes em que o Senhor estava lá nos esperando e nós não comparecemos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Porque nós somos, ó Deus, tão displicentes com as tuas coisas. O Senhor é um Deus santo. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis. Nos ajuda, Senhor, a te buscarmos, ó Deus, e te contemplarmos na beleza da tua santidade, Senhor. Nesta manhã nós ouvimos o quanto o Senhor espera que nós nos santifiquemos. O quanto o Senhor espera de cada um de nós, ó Deus, que nós te busquemos. Porque quando nós estamos com sede, ninguém pode beber água por nós. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, porque é o Senhor quem quer nos santificar. E a tua palavra nos encoraja. E a tua palavra nos diz, santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. A tua palavra diz, sem santidade ninguém verá a glória de Deus.
Nos ajuda, Senhor, a nos santificar mais. Nos ajuda a orar. Nos ajuda, Pai, nós estamos começando um segundo semestre. E nós queremos fazer diferente do primeiro semestre. Nós queremos te buscar mais. Nós queremos nos encher mais da tua presença. Nós queremos, ó Deus, mergulhar mais profundo nas tuas águas. Nós queremos, Senhor, te sentir mais. Nós queremos, ó Deus, que a nossa vida, Senhor, esteja mais controlada pelo teu Espírito, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Cada uma das tuas promessas, cada um dos teus propósitos, cada um dos teus projetos. Nos leva para o centro da tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nos amassa como um barro, Senhor, nos leva a casa do oleiro e faz de cada um de nós um vaso novo, para que a tua unção desça, para que o Senhor nos encha, para que nós possamos andar nessa terra cheios da tua presença, para que nós possamos dar a esse mundo a razão da nossa esperança, Senhor, para que a alegria volte aos nossos corações, para que a gente tenha vontade e disposição de acordar um domingo cedo, Senhor, e dizer: hoje eu vou para a tua casa, hoje eu vou prestar culto ao Senhor, porque hoje eu vou ali para te adorar, hoje eu vou ali para te buscar, hoje eu vou ali para me encher do teu Espírito, Senhor. Oh Deus, renova, Senhor, em nós, renova essa disposição, renova essa alegria de te buscar, renova em cada um de nós, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, sedentos, nós queremos, nós desejamos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e nos transforma cada um de nós para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, te agradecendo no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu brilho, a sua luz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor guarde a tua entrada, o Senhor guarde a tua saída, o Senhor te dê a paz. Uma semana de vitória. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo em nome de Jesus.